Nesse vídeo vocês vão ver como foi construída a pista de Spa-Francorchamps. Espero que gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixem muito like, comentem e compartilhem. Alguns dizem que é apenas uma faixa de asfalto, uma estrada. Eles estão errados. Totalmente, completamente e espetacularmente errados. Nas profundezas das densas e escuras florestas das Ardenas belgas, reside um monstro, um gigante adormecido feito de asfalto e ambição. Este é Spa-Francorchamps. Não é apenas uma pista de corrida, é uma entidade viva e pulsante. É um lugar onde a história paira pesada no ar, misturada com o cheiro de pinheiros e combustível de alta octanagem. Você sente isso no momento em que chega. Honestamente, a escala do lugar é bíblica. As colinas se estendem infinitamente, e a pista desaparece entre as árvores, uma linha preta ameaçadora que o desafia a segui-la. É um lugar que impõe respeito, e, sim, um pouco de medo. Este não é um daqueles circuitos modernos e estéreis projetados por um comitê com computadores e manuais de segurança. Ah, não! Spa foi esculpida na paisagem por homens com visão. Homens que pensavam que a velocidade era mais importante do que, digamos, não voar para uma fazenda belga a 240 km por hora. É um desafio à moda antiga, de verdade. A pista mergulha em vales e sobe colinas com uma intensidade quase violenta. É uma montanha-russa construída para heróis. Você não apenas dirige em Spa, você trava uma batalha com ela. Uma batalha gloriosa, barulhenta e muitas vezes aterrorizante entre o homem, a máquina e as leis implacáveis da física. É magnífico. A atmosfera aqui é, bem, diferente. Não é o glamour de Mônaco ou a esterilidade corporativa de alguns locais mais novos. Spa é para os puristas. É para as pessoas que entendem que o automobilismo é mais do que apenas acordos de patrocínio e tendas de hospitalidade. É sobre velocidade pura e não adulterada. É sobre levar um carro ao seu limite absoluto e um pouco mais além. Os fãs que vêm para cá são uma raça especial. Eles vêm preparados para tudo: sol, chuva, às vezes até neve. Tudo pela chance de testemunhar gigantes batalhando com a fera das Ardenas. Eles entendem o recado. E o barulho? Ah, o barulho. Quando um carro de Fórmula 1 ruge por essas florestas, o som não apenas ecoa, ele se torna parte da própria floresta. Ele ricocheteia nas árvores antigas, reverbera pelos vales e envia um arrepio pela sua espinha. É um rugido primal que lhe diz que algo verdadeiramente especial está acontecendo. Esta não é apenas uma corrida, é um espetáculo. Um drama de alta velocidade se desenrolando em um dos maiores palcos do mundo. Este é Spa. E simplesmente não há nada igual no planeta. Absolutamente nada. No começo, havia apenas um triângulo. Uma forma simples em um mapa conectando as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Estas não eram seções construídas especificamente para uma pista de corrida. Eram estradas públicas. Estradas normais, do dia a dia, usadas por fazendeiros em tratores e moradores locais indo às compras. Mas alguns loucos brilhantes olharam para essas estradas sinuosas e arborizadas e viram algo mais. Eles viram um circuito de 14 quilômetros de puro e aterrorizante potencial. Em 1921, o Spa-Francorchamps original nasceu, e o automobilismo nunca mais seria o mesmo. Era brutalmente rápido, ridiculamente perigoso e absolutamente brilhante. Imagine, sem barreiras de segurança, sem caixas de brita, apenas estradas abertas, ladeadas por postes telegráficos, muros de pedra, valas e árvores de aparência muito sólida. Um erro não significava um rodopio. Significava um encontro catastrófico e transformador de vida com a paisagem. O traçado original incluía a temível curva Masta, uma sequência de curvas de alta velocidade feitas quase em aceleração máxima, onde os carros voavam entre duas fazendas. Os pilotos diziam que era preciso imensa coragem apenas para descer a reta, quem dirá fazer a curva. Era um lugar que separava os corajosos dos verdadeiramente insanos. Era ridiculamente perigoso, um pesadelo de saúde e segurança. Ao longo dos anos, a pista teve que evoluir.
Não poderia permanecer uma armadilha mortal de 14 quilômetros para sempre. Mesmo para os padrões dos anos 60, estava se tornando demais. As velocidades estavam aumentando e as consequências de um acidente eram simplesmente muito graves. Os pilotos, liderados por pessoas como Jack Stewart, começaram a exigir mudanças. Eles adoravam o desafio, mas também gostavam da ideia de sobreviver a um fim de semana de corrida. Após anos de boicotes e debates, o antigo circuito sediou seu último grande prêmio em 1970. O fim de uma era. Uma era gloriosa, mas aterrorizante. A solução foi construir uma pista nova e mais curta. Um circuito moderno que mantivesse o espírito do original, mas com uma concessão ao conceito de autopreservação. Em 1979, o Spa de 7 km que conhecemos e amamos hoje foi inaugurado. A genialidade do redesenho foi que ele manteve as melhores partes. Ainda tinha as mudanças de elevação de tirar o fôlego e as curvas rápidas e fluidas que tornavam a pista antiga tão especial. Eles cortaram as seções mais perigosas de estradas públicas, mas preservaram a alma. Eles criaram uma obra-prima moderna, um templo da velocidade que ainda era um desafio monumental, mas que os pilotos podiam enfrentar com uma chance um pouco melhor de voltar para casa depois. Existe uma sequência de curvas no automobilismo, da qual se fala em tons sussurrantes e reverentes. É um lugar de lenda. Um lugar que testa a habilidade, a bravura e o comprometimento de um piloto como nenhum outro. Chama-se Eau Rouge e Raidillon. E é, sem sombra de dúvida, o maior complexo de curvas do mundo. Começa com uma suave curva à esquerda, no fundo de uma colina íngreme. Essa é a parte fácil. Então, a pista despenca ladeira abaixo, antes de comprimir violentamente e subir novamente em uma combinação cega e ampla de direita a esquerda. É uma parede vertical de asfalto. Do cockpit, é uma visão inspiradora. Você desce a reta em alta velocidade, e então o mundo simplesmente desaparece sob você. Por uma fração de segundo, enquanto o carro comprime no fundo da Eau Rouge, seu corpo é submetido a enormes forças G. Tudo fica pesado. Então, ao começar a subida do Raidillon, as forças se invertem. Você se sente leve, quase sem peso, enquanto o carro passa pelo topo. E o tempo todo, seu pé está colado no acelerador. Você não consegue ver a saída. Você só precisa confiar. Confiar no carro, confiar na aderência e confiar que a pista ainda está lá do outro lado da colina. Fazer esta sessão em aceleração máxima é um distintivo de honra. É o que separa os grandes pilotos dos meramente bons. Tirar o pé do acelerador, mesmo por uma fração de segundo, custa enormes quantidades de tempo em toda a longa reta Camel que se segue. Mas a penalidade por errar é enorme. Por anos, as barreiras estavam perigosamente próximas. Um pequeno erro, um mínimo erro de julgamento, e sua corrida terminava da maneira mais dramática possível. Exige um nível de precisão e coragem que é quase sobre-humano. É uma curva que entra na sua cabeça. O nome em si, Eau Rouge, significa água vermelha. Vem do riacho que corre sob a pista, que dizem ter água avermelhada e rica em ferro. Mas para os pilotos, o nome tem outro significado. Representa o teste definitivo. Conquistá-la parece uma vitória em si. Os carros modernos de Fórmula 1, com seus níveis bíblicos de downforce, tornaram-na um pouco mais fácil do que era antes. Mas continua sendo um desafio de tirar o fôlego. É o coração e a alma de Spa. Um lugar onde heróis são feitos e lendas são forjadas em um balé violento de velocidade, compressão e fé cega. Se a própria pista já não fosse desafiadora o suficiente, Spa tem outro truque na manga. Um truque muito molhado e muito imprevisível. O clima. O circuito é famoso por ter seu próprio microclima, que é apenas uma maneira elegante de dizer que o clima aqui faz o que quer, quando quer. Pode estar claro e ensolarado na linha de partida e chegada, enquanto no outro extremo da volta de 7 km, está chovendo tão forte que você pensaria que estava em um lava rápido. Isso não é exagero. É uma ocorrência regular. Os deuses do clima das Ardenas são um bando inconstante, e eles adoram causar o caos. Isso cria um pesadelo estratégico para as equipes,
Que pneus você escolhe? Você para colocar pneus de chuva e arrisca ser lento nas partes secas da pista? Ou você permanece com os pneus slick e espera conseguir passar pelas seções molhadas sem acabar na parede? É um jogo de adivinhação de alto risco. Uma aposta que pode fazer você ganhar ou perder a corrida em um instante. Já vimos isso acontecer várias vezes. Uma chuva repentina vira a corrida de cabeça para baixo, e um piloto que estava na lanterna de repente se vê com uma chance de vitória. É uma televisão brilhante. Para os pilotos, é uma experiência aterrorizante. Dirigir um carro de Fórmula 1 em uma pista molhada é como tentar se equilibrar na ponta de uma faca. Dirigir em uma pista que está meio molhada e meio seca é ainda pior. Os níveis de aderência mudam de uma curva para a próxima sem aviso. Uma poça que não estava lá na volta anterior pode aparecer de repente, fazendo o carro aquaplanar em direção a uma barreira em velocidade aterrorizante. Exige uma sensibilidade e habilidade incríveis. Você tem que sentir o que o carro está fazendo sob você, procurando constantemente por aderência onde pode não haver nenhuma. É totalmente traiçoeiro. Essa imprevisibilidade faz parte do que torna as corridas em Spa tão especiais. Adiciona outra camada de drama e emoção a um evento já épico. Significa que nenhuma corrida é uma conclusão precipitada. O carro mais rápido nem sempre vence. Às vezes, é a equipe mais inteligente ou o piloto mais corajoso que sai vitorioso. O clima é tanto parte do caráter do circuito quanto a Eau Rouge ou Pouhon. É um elemento cruel, travesso e totalmente cativante, que garante que Spa-Francorchamps permaneça um dos locais mais atraentes e imprevisíveis de todo o automobilismo. Que chova por muito tempo. Além do clima e das curvas lendárias, Spa é um circuito de imenso caráter. É a volta mais longa do calendário da Fórmula 1, uma jornada implacável de 7,004 quilômetros, que exige concentração total do início ao fim. Simplesmente não há tempo para relaxar. Depois de sobreviver a Eau Rouge e ao Raid Long, você tem a poderosa reta Camel, uma explosão massiva e em aceleração máxima, onde os carros atingem velocidades incríveis, antes de frear forte para a chicane Lecombe. Este é um dos melhores pontos de ultrapassagem da pista, um lugar para heroísmos de frenagem tardia. A extensão e a variedade da volta a tornam um teste completo do desempenho de um carro. Então você mergulha de volta pela floresta, navegando por curvas famosas como a ampla e descendente curva de Pouhon, com seu duplo ápice. Esta é uma curva feita em alta velocidade, testando a coragem do piloto e a aderência aerodinâmica do carro ao limite absoluto. Acertar, e é uma das sensações mais satisfatórias nas corridas. Errar, e você se encontrará em uma caixa de brita muito grande. A volta continua com as chicanes rápidas de Fagnes e a curva apertada e traiçoeira de Stavelot, antes de uma última sessão de alta velocidade que leva à chicane final, anteriormente conhecida como Bus Stop. Cada parte da volta é um desafio. É por isso que os pilotos a amam. Em uma era de circuitos padronizados, Spa se destaca como uma fera única e indomável. É um lugar onde o piloto ainda pode fazer uma diferença real. Recompensa a bravura e pune os erros com eficiência brutal. Vencer em Spa significa algo mais. É uma validação. Prova que você dominou um dos maiores desafios que o automobilismo tem a oferecer. Campeões como Michael Schumacher, que estreou aqui e conquistou sua primeira vitória aqui, e Ayrton Senna, que era um mestre na chuva, construíram suas lendas neste solo sagrado. Seus triunfos estão entrelaçados no tecido do lugar. Em última análise, Spa-Francorchamps é mais do que apenas uma coleção de curvas e retas. Tem uma alma. É um circuito que se conecta com você em um nível emocional. Representa tudo o que há de grandioso no automobilismo: velocidade, perigo, história e paixão pura. É um retorno a uma época em que as corridas eram uma grande aventura no desconhecido. Apesar de todas as mudanças ao longo dos anos, nunca perdeu esse espírito. Continua sendo a pista definitiva para pilotos e uma favorita para fãs em todo o mundo. No mundo da Fórmula 1, alguns circuitos são apenas locais. Spa-Francorchamps é uma peregrinação.